Boa noite, querido ouvinte. Antes de começarmos nossa jornada desta noite, convido você a se acomodar da maneira mais confortável possível. Ajuste seu travesseiro, cubra-se bem e permita-se relaxar completamente. Respire fundo algumas vezes e deixe que sua mente se prepare para uma viagem única através das palavras que compartilharei com você. Nossa história desta noite chama-se A Biblioteca Mágica Esquecida. E começaremos com o capítulo 1, A Solidão Serene da Pedra e do Papel. O som da chuva fraca e constante batia no telhado de telhas velhas, criando uma melodia reconfortante na escuridão da noite. Era como se a natureza estivesse cantando uma canção de ninar para a floresta. Em uma pequena clareira, no coração de uma floresta tão antiga que suas árvores pareciam tocar as estrelas, uma luz quente e acolhedora tremeluzia, como um farol de esperança. Essa luz vinha de uma janela alta e estreita de uma torre de pedra, conhecida como a Torre dos Livros Esquecidos. Imagina só, essa torre guardava histórias que estavam adormecidas por séculos. Cada livro ali dentro tinha o poder de transportar quem o lesse para mundos incríveis, cheios de magia e aventura. E enquanto a chuva caía lá fora, você poderia quase ouvir os sussurros das páginas, contando segredos que só a noite poderia revelar. É um lugar que faz você querer mergulhar em cada palavra e deixar a imaginação voar, não é mesmo? Seu guardião, Elian, não era um homem de idade avançada, mas seus olhos carregavam a sabedoria silenciosa de séculos. Ele não sentia o peso do tempo, apenas a calma de sua passagem. Seus movimentos eram suaves como uma folha que cai no outono, seus passos quase inaudíveis sobre o chão de madeira polida. A biblioteca, seu lar e sua responsabilidade, não era apenas uma construção de pedra e madeira, mas um ser vivo, que respirava o cheiro de papel velho, tinta e o perfume doce e terroso de musgo que crescia nas rachaduras de suas paredes antigas. O ar estava preenchido com a melodia da chuva e o crepitar suave de uma lareira acolhedora. Uma cadeira de madeira entalhada, coberta com mantas de lã macia, estava posicionada estrategicamente perto do fogo. Sobre ela, um livro repousava aberto, suas páginas amareladas sendo iluminadas pela luz bruxuleante da chama dançante. Elian se sentou, o som de seus movimentos sendo apenas um sussurro no silêncio da noite. Ele não lia, apenas contemplava. As palavras em sua mente eram as mesmas de sempre: paz, paciência e a promessa de um novo amanhecer. As estantes de madeira escura se estendiam até o teto abobadado, formando um labirinto de histórias, saberes e memórias antigas. Elian conhecia cada uma delas intimamente. Passava os dedos suavemente pelas lombadas dos livros, como se estivesse acariciando velhos amigos que guardavam segredos preciosos. Cada livro tinha sua própria história, não apenas a que estava escrita em suas páginas, mas também aquela que Elian conhecia. Sua origem, seu autor, os segredos que guardava em suas entrelinhas. O som da chuva fraca e constante batia no telhado de telhas velhas, criando uma melodia reconfortante na escuridão da noite. Era como se a natureza estivesse cantando uma canção de ninar para a floresta. Em uma pequena clareira, no coração de uma floresta tão antiga que suas árvores pareciam tocar as estrelas, uma luz quente e acolhedora tremeluzia como um farol de esperança. Essa luz vinha de uma janela alta e estreita de uma torre de pedra,
conhecida como a Torre dos Livros Esquecidos. Imagina só, essa torre guardava histórias que estavam adormecidas por séculos. Cada livro ali dentro tinha o poder de transportar quem o lesse para mundos incríveis, cheios de magia e aventura. E enquanto a chuva caía lá fora, você poderia quase ouvir os sussurros das páginas, contando segredos que só a noite poderia revelar. É um lugar que faz você querer mergulhar em cada palavra e deixar a imaginação voar, não é mesmo? Era como se aquele livro tivesse passado por gerações, guardando segredos e memórias de pessoas que o manusearam antes. Ele o segurou com cuidado, quase como se temesse que o simples ato de abri-lo pudesse revelar algo profundo. A textura do couro sob seus dedos era suave, mas ao mesmo tempo um pouco áspera, refletindo os anos de uso. O cheiro de papel envelhecido exalava do interior, trazendo à mente imagens de aventuras e conhecimentos que estavam prestes a ser redescobertos. Ao abrir aquele livro especial, o cheiro de jasmim e terra molhada preencheu o ambiente, um aroma que o transportou para um campo distante, onde rios de prata e lagos de espelho refletiam a luz das estrelas no céu noturno. Suas páginas estavam em branco, mas ao tocar a primeira, um brilho suave e etéreo a preencheu, revelando imagens e palavras que se formavam e desapareciam em uma dança lenta e hipnotizante. Era um livro de memórias, mas não as de um homem comum, e sim as de um lugar, de uma floresta antiga, de uma montanha majestosa. Ele não precisava ler as palavras, as imagens e a sensação que elas transmitiam eram mais que suficientes para contar sua história. Ao longe, o som da chuva se misturava com o eco de um rio que corria suavemente, um murmúrio constante que prometia tranquilidade eterna. Elian não precisava de sono, mas a calma que a noite trazia era como um abraço suave, um convite irresistível para o descanso. Ele fechou o livro com cuidado, colocou-o de volta em seu lugar específico e sentou-se novamente em sua cadeira confortável, fechando os olhos para absorver aquele momento. O cheiro dos livros antigos, o som da chuva persistente, o calor aconchegante do fogo. A biblioteca inteira era como um abraço acolhedor, um refúgio seguro do mundo lá fora. Ele sabia, em seu íntimo, que a biblioteca guardava um segredo especial, um segredo que ela mantinha desde sua criação, um mistério que apenas o guardião poderia um dia desvendar. Não era um segredo de poder ou de conhecimento proibido, mas um segredo de paz, de conexão profunda com o universo. Era o som do silêncio mais puro, o eco das histórias ainda não contadas, a melodia dos pensamentos há muito esquecidos. A biblioteca não guardava apenas livros em suas estantes, guardava o próprio tempo, o espaço, o eco de um universo de infinitas possibilidades. E Elian era seu guardião fiel, o guardião dos sussurros ancestrais, o guardião dos sonhos eternos. Naquela noite chuvosa, enquanto o fogo da lareira dançava alegremente e as sombras faziam piruetas nas paredes de pedra, Elian estava ali, em sua vigília silenciosa. Ele era o guardião dos segredos e das histórias que a biblioteca, com seu coração de pedra e papel, mantinha tão bem protegidos. O tempo parecia fluir de maneira diferente naquele lugar mágico, como se cada segundo fosse uma página sendo virada lentamente em um livro que nunca chegava ao fim. A cada estalo da madeira queimando, Elian se perdia em pensamentos sobre as aventuras que aqueles livros guardavam. Histórias de heróis e vilões, amores e perdas,
esperando por alguém que tivesse coragem de desvendá-las. Ele sentia que, enquanto a chuva caía lá fora, a biblioteca se tornava um refúgio, um mundo onde a imaginação não tinha limites. E assim, cercado por tantas narrativas, ele sabia que sua missão era proteger não apenas os livros, mas também os sonhos que eles inspiravam. Durma bem! E não esqueça de nos acompanhar no próximo capítulo dessa história incrível. Se está curtindo essa viagem, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos contos para o sono. Bem-vindos de volta à nossa jornada mágica. No capítulo anterior, conhecemos Elian e sua descoberta extraordinária. Hoje, continuamos nossa história com o capítulo 2, o murmúrio dos livros silenciosos. A manhã seguinte trouxe consigo uma mudança notável. A chuva que antes castigava a floresta havia dado lugar a um espetáculo de luz natural. O sol, como um pintor meticuloso, infiltrava seus raios através das copas das árvores, criando um balé de luz e sombra no chão da floresta. O ar carregava aquele aroma único e reconfortante de terra molhada, misturado com a fragrância das folhas recém-lavadas pela chuva. Na biblioteca, um fenômeno ainda mais extraordinário se desenrolava. A luz matinal penetrava pelas antigas janelas, revelando milhares de partículas de pó que dançavam no ar como pequenas estrelas douradas, criando uma atmosfera quase mística no ambiente. Elian encontrava-se no coração da biblioteca, contemplando uma estante que desafiava tudo o que ele conhecia sobre bibliotecas convencionais. Diferente das outras, esta não era feita de madeira, mas de uma pedra tão escura que parecia sugar a própria luz ao seu redor. E ao invés de livros, abrigava uma coleção fascinante de cristais opacos, cada um emanando um brilho suave e hipnótico que pulsava como um coração silencioso. Movido por uma curiosidade irresistível, Elian estendeu sua mão em direção a um dos cristais. No momento em que seu calor corporal se aproximou, o cristal respondeu com um brilho mais intenso, como se reconhecesse sua presença. Ao tocá-lo, uma experiência extraordinária tomou conta de seus sentidos. De repente, ele não estava mais apenas na biblioteca. Estava imerso em uma cachoeira distante, sentindo a brisa fresca acariciar sua pele, ouvindo o som reconfortante da água caindo, respirando o aroma dos pinheiros. Estas não eram suas próprias memórias, percebeu ele, mas sim as memórias da própria floresta, preservadas eternamente nesses cristais misteriosos. Os dias se transformaram em noites, e Elian mergulhou cada vez mais fundo nos segredos da biblioteca. Cada cristal continha uma história diferente, uma memória única da natureza. Havia registros de rios que mudaram seus cursos ao longo dos séculos, como o rio Amazonas, que serpenteia por florestas densas, e montanhas que se ergueram das profundezas da terra, como o majestoso Everest. E não podemos esquecer das florestas inteiras que nasceram e cresceram através das eras, como a Amazônia, que abriga uma biodiversidade impressionante. Era como se cada cristal estivesse sussurrando segredos do passado, revelando a beleza e a força da terra, e Elian sentia uma conexão profunda com tudo isso, como se estivesse ouvindo as vozes da natureza. Sentado perto da janela, com o sol aquecendo seu rosto, Elian fechou os olhos e deixou a energia vibrante ao seu redor envolvê-lo. Ele podia sentir o ritmo da floresta, como se cada folha e cada raiz estivesse contando uma história.
A seiva fluía pelas árvores centenárias, e o canto distante de um pássaro solitário parecia ser uma melodia só para ele. Era como se a natureza estivesse fazendo uma serenata. Naquele instante mágico, Elian percebeu que seu papel ia muito além de ser um simples guardião. Ele se tornou parte essencial daquele lugar incrível, um guardião não só de livros, mas de memórias ancestrais que pulsavam na terra. Cada livro que tocava era uma conexão com o passado, uma forma de manter vivas as histórias e os ensinamentos de gerações. Ele sorriu, sentindo que estava exatamente onde deveria estar, em harmonia com tudo ao seu redor. Foi então que algo extraordinário o chamou. Uma força invisível o guiou para uma parte da biblioteca que ele ainda não havia explorado completamente. Uma sala circular no andar superior, acessível apenas por uma escada em espiral que parecia dançar até o teto. À medida que subia os degraus, o ar tornava-se mais fresco e um aroma peculiar de musgo e pedra úmida intensificava-se. A sala era realmente diferente de tudo o que ele já havia visto. Não havia livros nas estantes, o que era bem inusitado. Mas no centro, uma piscina rasa captava sua atenção de um jeito impressionante. A água era tão cristalina que parecia não existir, revelando o fundo de pedra polida como se nada houvesse entre eles. Na superfície, pequenos pontos de luz flutuavam como constelações aquáticas, cada um contendo uma história própria, quase como se cada gota tivesse um segredo para contar. Ele ficou pensando em quantas vidas poderiam ter passado por ali, mergulhando e se divertindo, deixando suas marcas na água. Era um espaço mágico, onde a realidade e a fantasia se misturavam de forma tão natural que era impossível não se sentir atraído por aquele ambiente encantador. A sensação de tranquilidade era palpável, e ele se perguntou se poderia mergulhar ali e descobrir o que aquelas luzes realmente significavam. Este era o lendário Poço dos Ecos, um lugar onde os sussurros mais antigos da floresta convergiam. Elian sentou-se à beira da piscina e, hesitante, tocou a água com a ponta dos dedos. A sensação foi imediata. Uma paz profunda e reconfortante invadiu seu ser. As luzes na superfície da água responderam ao seu toque, intensificando seu brilho e preenchendo a sala com uma sinfonia silenciosa de memórias antigas. As histórias que fluíam através da água não eram contadas com palavras, mas com sensações e emoções puras. Elian experimentou a alegria de um pequeno animal encontrando abrigo durante uma tempestade. Sentiu a serenidade de uma flor se abrindo para receber os primeiros raios do sol da manhã e compartilhou a satisfação de uma árvore anciã estendendo suas raízes profundamente na terra fértil. As horas passaram como segundos, enquanto ele se deixava envolver pelos murmúrios do Poço dos Ecos. Cada gota d'água continha séculos de histórias. Cada reflexo de luz guardava memórias de eras há muito esquecidas. Ele ouviu o som de chuvas antigas caindo sobre florestas que já não existiam mais, sentiu o toque de ventos que haviam soprado através de vales agora transformados. Naquele momento de profunda conexão, Elian compreendeu verdadeiramente a natureza da biblioteca. Não era apenas um local de armazenamento de conhecimento, mas um santuário vivo, um guardião eterno da própria essência da vida. Era um lugar onde o passado e o presente se fundiam, onde as histórias não precisavam de palavras para serem contadas, onde os ecos do tempo encontravam seu lar.
Enquanto o sol começava a se pôr, lançando seus últimos raios através das janelas da sala circular, Elian permanecia sentado junto ao Poço dos Ecos, completamente absorvido por aquele momento mágico. Ele podia ouvir cada sussurro, cada memória e cada história que as águas misteriosas compartilhavam. Era como se o poço estivesse contando segredos de tempos antigos, trazendo à tona risos e lágrimas de quem já havia estado ali. Ele sabia que ainda havia muito mais a descobrir, muito mais a aprender e muito mais a compreender sobre este lugar extraordinário que agora era seu lar. A cada dia, novas revelações surgiam, e Elian sentia uma conexão crescente com a história que o cercava. Era como se o Poço dos Ecos estivesse se tornando parte dele, e ele mal podia esperar para ver o que mais o aguardava. Chegamos ao fim de mais um capítulo dessa jornada mágica, e eu não sei vocês, mas estou super empolgado com tudo que vivemos até aqui. Se você está gostando dessa história incrível, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde nadinha do que vem por aí. Estamos apenas começando e tenho certeza de que as próximas aventuras na Biblioteca Mágica Esquecida vão te surpreender ainda mais. Então, até breve, meus amigos. Vamos juntos descobrir o que mais esse mundo encantado tem a oferecer. Bem-vindos de volta à nossa jornada pela Biblioteca Mágica Esquecida. No capítulo anterior, conhecemos os primeiros mistérios deste lugar extraordinário. Agora, mergulharemos mais fundo em O Sussurro da Sabedoria Antiga, nosso terceiro capítulo desta história encantadora. A noite havia chegado, envolvendo a antiga biblioteca em seu manto escuro e sereno, como um abraço acolhedor que trazia um ar de mistério e encanto. A luz prateada da lua cheia penetrava através dos vitrais seculares, derramando-se sobre o Poço dos Ecos como um véu luminoso, quase mágico. As pequenas luzes que flutuavam sobre a água pareciam estrelas caídas do céu, dançando em uma coreografia misteriosa e hipnótica, como se estivessem celebrando a beleza daquele momento. Era como se a própria noite estivesse sussurrando segredos que só os mais atentos poderiam ouvir. Elian, nosso guardião, encontrava-se em um estado de profunda contemplação. Ele estava ali, no coração da biblioteca, onde o tempo parecia ter perdido seu significado convencional. Cada respiração o conectava mais profundamente com a essência da floresta que cercava a biblioteca. As paredes antigas não eram mais simples limites físicos, mas uma extensão viva de seu próprio ser, quase como se as pedras e as madeiras tivessem histórias a contar. Ele podia sentir o pulsar da seiva nas árvores centenárias, o fluir da água nos riachos cristalinos e o silêncio majestoso das estrelas que cintilavam no firmamento, como se estivessem ouvindo os segredos da noite. É incrível como a natureza e a sabedoria se entrelaçam, não é? Com os olhos fechados, Elian permitiu que sua consciência se expandisse, focando-se nos sussurros misteriosos que emanavam do Poço dos Ecos. O que antes era apenas um murmúrio suave foi se transformando gradualmente em uma melodia ancestral, uma canção que parecia ter nascido junto com a própria floresta. Era uma música sem palavras, mas repleta de significado, como se a própria natureza estivesse compartilhando seus segredos mais profundos. Ele podia quase ouvir as vozes dos antigos, aqueles que caminharam por aquelas terras antes dele, e isso o fazia sentir-se parte de algo muito maior. Essa conexão com o passado era quase palpável,
como se ele estivesse entrelaçado com os sonhos e as esperanças de gerações que vieram antes dele. A melodia o transportou para um estado de consciência elevada, onde as fronteiras entre seu ser e o ambiente ao redor se dissolviam suavemente. Naquele momento, Elian não era apenas o guardião da biblioteca. Ele era parte integrante de algo muito maior, um eco ressonante da sabedoria antiga que permeava aquele lugar sagrado. Era como se a biblioteca estivesse viva, respirando junto com ele, compartilhando suas histórias e ensinamentos. E nesse instante mágico, ele percebeu que cada canto da biblioteca estava repleto de vida e conhecimento, como se cada livro guardasse não apenas palavras, mas a própria essência do universo. De repente, algo extraordinário aconteceu. As luzes que dançavam sobre o Poço dos Ecos congelaram em seus lugares, como se o próprio tempo tivesse pausado sua marcha eterna. O murmúrio cessou, deixando um silêncio carregado de expectativa, como se o universo estivesse prendendo a respiração. A superfície da água tornou-se um espelho perfeito, refletindo não apenas a lua e as estrelas, mas revelando uma visão que transcendia a realidade física. Era como se a água estivesse mostrando a Elian não apenas o que estava na superfície, mas também o que estava escondido nas profundezas da sua alma. Ao abrir os olhos, Elian contemplou maravilhado a imagem que se formava na água cristalina. Não era seu reflexo que via, mas sim uma floresta primordial, tão antiga que seus troncos pareciam pilares que sustentavam o próprio céu. No coração desta floresta ancestral, erguia-se uma árvore majestosa, cujos galhos se entrelaçavam com as próprias estrelas, criando um espetáculo de luz e sombra que parecia contar uma história. Ele ficou pensando, como seria estar lá, sob aquela árvore, sentindo a energia pulsante da natureza ao seu redor. Essa árvore, com sua presença imponente, parecia ser o guardião de segredos que ultrapassavam o tempo e o espaço. E olha só, nos galhos dessa árvore incrível, algo ainda mais extraordinário estava acontecendo. Livros brotavam como frutos naturais, com suas páginas brilhando como estrelas. Era como se cada volume tivesse nascido da própria essência da árvore, cada um guardando não só palavras, mas pedaços da alma da floresta, sabe? Imagine só abrir um desses livros e sentir o aroma da terra e das folhas frescas. Cada página virada poderia ser uma nova aventura, um novo aprendizado, uma nova conexão com a natureza e com a história. O simples ato de ler se tornava uma experiência sensorial, onde cada palavra era um convite para explorar não apenas o mundo das ideias, mas também o mundo ao nosso redor. Essa visão trouxe a Elian uma verdade profunda sobre a biblioteca. Ela não era apenas uma construção feita por mãos humanas, mas um presente sagrado da natureza. A biblioteca havia emergido da terra, nutrida pela sabedoria antiga, servindo como um portal mágico entre o mundo dos homens e os mistérios eternos da floresta. É quase como se a própria natureza estivesse convidando todos a descobrir seus segredos. Ele percebeu que a biblioteca não era só um lugar de conhecimento, mas um espaço de reflexão, um convite para que todos se conectassem com suas raízes e com o mundo ao seu redor. A biblioteca era um espaço onde o passado e o presente se encontravam, onde cada história contada poderia ressoar em corações e mentes. O entendimento atingiu Elian como uma onda suave. Seu papel como guardião ia muito além de proteger livros e manuscritos.
Ele era um guardião da própria conexão entre humanidade e natureza, um intermediário entre o conhecimento ancestral e as gerações futuras. A responsabilidade que sentia era imensa, mas também cheia de beleza. Ele sabia que cada história contada ali poderia inspirar alguém a fazer a diferença no mundo. Cada livro era uma ponte, uma conexão entre os sonhos de quem o escreveu e as esperanças de quem o leria. Lentamente, a visão começou a se dissipar, como névoa da manhã tocada pelos primeiros raios do sol. O Poço dos Ecos voltou a seu estado normal, com as luzes retomando sua dança serena sobre a água. O murmúrio familiar retornou, mas agora Elian o compreendia de uma forma completamente nova. Era a voz da própria biblioteca, contando suas histórias eternas, sussurrando segredos que esperavam ser descobertos. E enquanto ele se perdia nesses pensamentos, sentiu que cada noite passada ali era uma nova oportunidade de aprender, crescer e se conectar com tudo o que o cercava. Era como se a biblioteca estivesse lhe dizendo: aqui você é livre para explorar, sonhar e se perder em suas próprias histórias. Um sono gentil começou a envolver Elian, não como uma força que o dominava, mas como um convite suave para um descanso merecido. Deitado à beira do Poço dos Ecos, seu corpo relaxou completamente, sentindo cada músculo se soltar, em harmonia perfeita com o ambiente ao seu redor. A luz da lua, com seu brilho prateado, parecia dançar nas águas, enquanto o murmúrio delas sussurrava uma antiga canção de ninar, quase como se a natureza estivesse lhe fazendo um carinho. Era um momento mágico, onde cada respiração se tornava mais leve e cada pensamento se dissipava, deixando apenas a paz. Ele se permitiu mergulhar nesse instante, sabendo que a serenidade do lugar era um presente raro, um lembrete de que, às vezes, tudo o que precisamos é parar e simplesmente sentir. Enquanto seus olhos se fechavam, Elian sabia que havia descoberto algo precioso, a verdadeira essência da biblioteca mágica esquecida. Não era apenas um repositório de conhecimento, mas um ser vivo, pulsante, que respirava e sonhava junto com todos aqueles que encontravam refúgio em seus salões sagrados. A cada página virada era como se a biblioteca sussurrasse segredos antigos, revelando histórias de heróis e vilões, de amores perdidos e aventuras épicas. Elian podia sentir a energia vibrante no ar, como se cada livro estivesse ansioso para compartilhar suas lições. Era um lugar onde os sonhos se entrelaçavam com a realidade e ele não conseguia deixar de se perguntar: quantas almas já tinham se perdido e se encontrado ali? Cada história que ele lia era uma nova janela para mundos desconhecidos, e ele estava pronto para abrir todas elas. Aquela noite, enquanto a lua iluminava o caminho, Elian fez uma promessa silenciosa. Ele se comprometeu a ser um guardião não apenas dos livros, mas também dos sonhos e das esperanças que eles continham. Ele sabia que a biblioteca tinha o poder de transformar vidas, de inspirar mudanças e de conectar pessoas às suas raízes. E assim, com o coração cheio de gratidão e amor pela biblioteca e por tudo que ela representava, ele se entregou ao sono, sonhando com as aventuras que ainda estavam por vir. Queridos ouvintes, essa foi mais uma parte incrível da nossa jornada pela Biblioteca Mágica Esquecida. Não dá para negar que cada capítulo traz algo novo e fascinante, né? Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal.
porque vocês não vão querer perder os próximos capítulos dessa aventura extraordinária. Estamos apenas começando a explorar os mistérios e segredos desse lugar mágico. Nos encontramos novamente no próximo capítulo, onde vamos desvendar mais revelações surpreendentes e, quem sabe, encontrar personagens que vão deixar a história ainda mais emocionante. Até lá, mantenham a curiosidade acesa. Bem-vindos, queridos ouvintes, a mais uma noite especial em nosso canal. Hoje, continuamos nossa jornada pela Biblioteca Mágica Esquecida com o capítulo 4, O Sonho do Guardião, o capítulo final desta história encantadora que tem nos acompanhado. A primeira luz do amanhecer começava a substituir o brilho prateado da lua, pintando a floresta com tons dourados e suaves. Elian permanecia adormecido à beira do Poço dos Ecos. Seu sono era profundo e sereno como nunca antes. A biblioteca inteira parecia compartilhar deste momento de paz absoluta, enquanto raios de sol atravessavam as janelas, criando feixes de luz que dançavam com a poeira dourada suspensa no ar. Era como se a própria natureza estivesse celebrando a chegada de um novo dia e tudo ao redor parecia respirar em harmonia. Naquela manhã especial, Elian despertou vagarosamente, seus sentidos sendo preenchidos pelo aroma característico de musgo e pedra úmida que tanto amava. Esse cheiro sempre lhe trazia lembranças da infância, quando passava horas explorando os segredos da floresta. Ele se lembrava das aventuras que tinha, subindo em árvores altas e descobrindo pequenos riachos que pareciam ter saído de um conto de fadas. Ao se sentar, percebeu que seu corpo estava diferente, mais leve, renovado, como se tivesse passado por uma transformação durante a noite. A paz que havia experimentado continuava presente, ecoando suavemente em sua alma, como uma melodia distante que nunca se apaga. Ele se sentia conectado a tudo, como se cada batida de seu coração estivesse sincronizada com o ritmo da natureza. A conexão com a biblioteca havia se intensificado de uma maneira que ele jamais imaginara possível. Era como se cada pedra das paredes antigas, cada tábua das estantes escuras, cada livro empoeirado fosse uma extensão de seu próprio ser. Ele podia sentir o pulsar da magia antiga que corria através das fundações do lugar, como se fosse seu próprio sangue. Essa sensação era indescritível, como se ele tivesse se tornado um com a história da biblioteca, cada livro contando não apenas uma história, mas também parte de sua própria jornada. Era uma experiência tão profunda que o fazia refletir sobre o papel que a biblioteca desempenhava em sua vida, como um lar que o acolhia e o moldava. Seus passos pela escada em espiral eram mais silenciosos do que nunca, quase como se flutuasse. O hall de entrada estava magnificamente iluminado pela luz matinal, e os livros nas estantes pareciam resplandecer com uma luz própria, como se estivessem vivos e conscientes de sua presença. Ele não conseguia deixar de sorrir ao ver a beleza do lugar que sempre considerou seu lar. O ar fresco da manhã carregava consigo uma energia renovadora, e o silêncio era apenas quebrado pelo som suave de sua respiração, um lembrete de que ele estava ali, presente e vivo. Era como se a própria biblioteca estivesse lhe dizendo que ele era parte dela, que cada canto e cada sombra guardavam segredos que ele ainda tinha a descobrir. Aproximando-se da lareira agora fria, Elian serviu-se de água fresca em uma caneca de argila. Cada gole era como beber da própria essência da vida.
reminiscente da sensação que tinha ao tocar os cristais silenciosos. Ele sabia que aquela água vinha do riacho subterrâneo que serpenteava sob a biblioteca, o mesmo que nutria as árvores centenárias da floresta ao redor. Essa água, clara e pura, parecia carregar a sabedoria de gerações, e cada gole o conectava ainda mais à terra que o cercava. Era como se cada gota contasse uma história, uma lembrança de tudo que havia acontecido ali, como se a água fosse um testemunho silencioso do tempo. Acomodando-se em sua cadeira favorita, próxima à janela, deixou-se banhar pela luz do sol, que se intensificava. O coro matinal dos pássaros começava a preencher o ar com sua melodia alegre, uma saudação ao novo dia que nascia. Ele adorava ouvir os pássaros cantando. Cada nota era como um lembrete de que a vida estava em constante movimento, sempre mudando, sempre se renovando. Fechando os olhos, Elian permitiu-se mergulhar naquela experiência sensorial única. Cada som, cada cheiro, cada sensação se entrelaçando em um momento perfeito de tranquilidade. Era um instante mágico, onde tudo parecia se alinhar, e ele se sentia parte de um grande todo. A paz da manhã o envolvia como um abraço acolhedor. E mesmo sem necessitar do sono, ele se permitiu relaxar completamente. A conexão com a floresta e com a própria terra nunca havia sido tão intensa. Podia sentir a vida pulsando nas raízes das árvores, ouvir o murmúrio distante das águas correntes, e cada nota do canto dos pássaros ressoava em seu ser. Era como se a floresta estivesse lhe dizendo que ele era parte dela, e essa realização o preenchia de uma alegria indescritível. Ele se lembrava de como, em sua infância, passava horas apenas ouvindo a natureza, aprendendo a linguagem dos pássaros e o sussurro do vento nas folhas. Naquele momento, Elian compreendeu que seu papel ia muito além de ser apenas um guardião. Ele era a ponte entre dois mundos. O mundo dos livros, com suas histórias infinitas e conhecimentos ancestrais, e o mundo da natureza, com sua sabedoria eterna e seus ciclos perfeitos. Sua missão não era proteger a biblioteca de ameaças, mas sim preservá-la do esquecimento, mantendo viva a conexão entre as histórias dos homens e os segredos da natureza. Essa responsabilidade pesava em seus ombros, mas ao mesmo tempo lhe dava um propósito claro e verdadeiro. Ele se sentia como um guardião do conhecimento, um defensor das histórias que moldavam a humanidade. A história da biblioteca havia se entrelaçado com sua própria história, e ambas eram parte inseparável da história da floresta. Tudo estava conectado em uma teia invisível de significados e propósitos. A noite anterior, com suas descobertas e revelações, o havia elevado a um novo patamar de compreensão. Ele não era mais apenas um homem, havia se tornado parte da própria essência do lugar, um eco nas paredes antigas, um sussurro na brisa que atravessava as janelas, uma nota na grande sinfonia da floresta. Essa transformação era algo que ele nunca havia esperado, mas que agora fazia todo o sentido. Ele se sentia mais forte, mais determinado a cumprir seu papel, como se a própria biblioteca estivesse lhe dando forças. Com a melodia da natureza em seus ouvidos, o calor do sol em seu rosto e uma paz profunda em seu coração, Elian se sentia mais vivo do que nunca. A biblioteca era mais do que sua casa ou seu santuário. Era uma extensão de seu ser, e ele era parte dela. Como guardião, confidente e amigo daquele lugar mágico, permitiu-se entregar ao descanso merecido.
Ele sabia que tinha um papel a desempenhar, mas também entendia a importância de se permitir momentos de tranquilidade e introspecção. Afinal, até os guardiões precisam de um tempo para sonhar e se reenergizar. A chuva começou a cair suavemente lá fora, suas gotas criando uma música suave ao tocar as telhas antigas. Na pequena clareira, no coração daquela floresta ancestral, onde as árvores pareciam alcançar as estrelas, a luz da torre de livros esquecidos continuava a brilhar, acolhedora e constante, e ali, protegido por paredes que guardavam milhares de histórias, Elian dormia o sono dos justos, o sono da paz absoluta. Ele sabia que, enquanto sonhava, a magia da biblioteca e da floresta continuava a fluir, eternamente entrelaçada em uma dança de vida e sabedoria. Os sonhos de Elian eram repletos de imagens vibrantes, onde os livros ganhavam vida e as histórias se desenrolavam diante de seus olhos. Ele via personagens que saíam das páginas, criaturas fantásticas que dançavam ao seu redor, e cada história parecia contar um segredo que ele ainda não conhecia. Ele sentia que, ao sonhar, estava se conectando ainda mais profundamente com a biblioteca, como se cada livro fosse uma parte dele mesmo. Ao acordar, a luz da manhã filtrava-se através das janelas e ele sabia que o dia traria novas descobertas e aventuras. Com a mente cheia de ideias e o coração pulsando de emoção, Elian se levantou e se preparou para explorar os segredos que a biblioteca ainda guardava. Ele sabia que a jornada estava apenas começando e que cada dia traria novas histórias para contar. A floresta e a biblioteca eram seus aliados, e juntos eles formavam um mundo mágico onde tudo era possível. Queridos ouvintes, assim chegamos ao final desta jornada mágica pela Biblioteca Esquecida. Se você se encantou com esta história tanto quanto nós, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Compartilhe com seus amigos e nos conte nos comentários qual foi sua parte favorita desta aventura. Até a próxima história, durma bem e sonhe com a magia dos livros.